14 996704400. Express Containers e EPIs. Viva com segurança. Viva com Express. Chapa Quente, uma lanchonete que transforma cada mordida em uma experiência única. Da suculenta carne grelhada aos irresistíveis molhos artesanais. Cada detalhe é pensado para te proporcionar um verdadeiro festival de sabores. Visite-nos hoje, Chapa Quente, onde cada mordida é uma explosão de sabores. Estamos te esperando na Rua Padre Rui Cândido da Silva, 753, Vila Odilon, próximo à Paróquia Santo Antônio. É só ligar ou mandar um WhatsApp para 14 99841 4932. Gordinho Som, um conceito em som automotivo. Insufil, vidros, travas, alarmes, baterias e agora tudo em 10 vezes no cartão sem juros. Gordinho Som, com o famoso sistema leva e traz, com profissionais capacitados e habilitados. Rua Geraldo Bernardini 744, Vila Boa Esperança, próximo ao posto Machado. Ou ligue 996484386. Gordinho Som, até aqui nos ajudou o Senhor. Fique atento à nossa programação na Rádio Melhor FM 106.1. Segunda, quarta e sexta, às 23 horas. Programa Madrugada com Deus. E aos domingos, das 10 ao meio-dia, programa Heróis da Fé. Igreja Evangélica Remidos em Cristo, edificando vidas para a eternidade. Direção-geral, Pastor Cristiano Pérez. Ligou pro Nenê. Ele busca onde você estiver 24 horas por dia. Motor de partida, injeção eletrônica, alternador, ar-condicionado, instalação e mecânica em geral. Nenê Autoelétrica resolve para você. O telefone é 99876-2536. Ou, se seu carro chegar, é na Rua Cambará, 568, Jardim Matilde. Nenê Autoelétrica. Você sabe que ele foi no musical o Valdomiro Lenk? Valdomiro Lenk? Aham. Você dá um durinho um pouquinho, maiorzinho. Não tá gravando ainda não, né? Não, mas depois eu corto o senhor. Você corta? Corto. Tá bom. Tá. Antes de eu ir embora eu faço. Deixa eu pegar aqui. Como que é? É domínio. O fundo? Oi? O fundo que o senhor pediu é qual mesmo? Pode ser esse aí. Esse aqui? É que esse aqui era o antigo do senhor. Bacana. Pode deixar? Pode deixar esse. O senhor pediu ainda, o senhor trouxe ainda um Tranquilo. DVD. 16 horas na cidade de Ourinhos. Entramos no ar com o programa Culto em Seu Lar. Todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, pela Melhor 106.1, Ourinhos, São Paulo. Deus abençoe todos quantos estão nos ouvindo em Ourinhos, cidades circunvizinhas, região e em outros estados também, e até em outros países, se porventura estiver nos ouvindo. Que Deus abençoe a cada um no santo, bendito e glorioso nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges
a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe, amados ouvintes, que saúde, paz, alegria, comunhão com Deus, harmonia no lar, felicidade na saúde, bem nas finanças, que tudo te vá bem, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir um lindo hino nesse mundo, com 2 cantores antigos. Eu prefiro ficar com Jesus. Que Deus abençoe o querido irmão Gustavo na técnica de som, sempre aqui fazendo a programação, trabalhando. Deus abençoe este jovem. Vamos ouvir este hino. É dedicado a todos quantos estão sintonizados com a melhor 106.1. Que Deus os abençoe. Perguntou se o senhor está com a igreja no mesmo local de antigamente. Qual os dias de culto? Sim, é quinta-feira às 7h30 e domingo às 9 da manhã. Estamos esperando ele. Se ele quiser uma visita, eu vou visitar ele, viu? Tá bom, pastor. Domingo é às 7h30 também? Às 7h30 às 15h. Tá bom. E domingo? Domingo às 9 da manhã. Ah, tá. A Bíblia nos diz assim, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá,
e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz Deus. Nós, porém, como vocês que estão ouvindo, precioso irmão de Pau Sul, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvintes queridos, queremos dar nossos avisos, nosso endereço também aqui em Ourinhos. Nós estamos localizados na rua Manuel Pessoa, número 46, no Jardim Josefina. Os cultos são quintas-feiras, 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 9 horas da manhã, com exceção, todo segundo domingo do mês, o culto é à tarde, a partir das 6 horas, quando o dia termina, porque ministramos a Santa Ceia do Senhor à noite, como Jesus Nosso Senhor fez. Então convidamos a todos para estar conosco, viu? Quinta-feira é gostoso, nós cantamos, oramos, falamos da palavra, nos alegramos. E domingo próximo teremos leitura da mensagem do profeta através do cooperador e diácono irmão Eliel Rosa. É maravilhoso ouvir ele ler a mensagem, é edificante. E queremos dar também o endereço do querido pastor João Luiz Massola, aqui em Piraju. Ele está na Avenida Humberto Martignoni, 1265, culto todos os sábados, às 19 horas e 30 minutos. Está aí pastor João. Vamos indo para 40 anos de companheirismo, de luta, de batalha, de vitórias, vamos, falar assim, claro. E lá em Avaré, ele está na rua Francisco Gurgel Pismel, 450, Vila Martins 3, em Avaré. Os cultos são às 18 horas da tarde. Todos os domingos, tá bem? Todos são convidados, tanto para Piraju como para Avaré. Vamos repetir: Piraju, Avenida Humberto Martignoni, 1265, Piraju. Cultos todos os sábados, às 19 horas e 30 minutos. E Avaré, Rua Francisco Gurgel Pismel, 450, Vila Martins 3, tá bem? Vamos ouvir um lindo hino com o cantor Jair Pires. Acho que é Folha Seca que chama, assim, irmão Gustavo? Fale, Folha Seca. Vamos ouvir este hino. Deus abençoe. Querido Cainã está aqui também, no som. Deus te abençoe. Boa tarde, meu Cainã. Um abraço, paizão. Tá bom?
deixou duas coisas pra frente. Ele foi legal. Ele já foi assim, que ele gostava do peixe, né? Eu acho que daí eu mandei pra ele muito ali, São João 6, versículo 64. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia o Senhor desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amados e queridos irmãos, após o discurso inflamado que Jesus deu sobre ser o pão da vida, dizendo aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, houve uma rebelião, vamos assim dizer, de 70 discípulos que abandonaram o Senhor, porque não compreenderam no Espírito que ele estava falando. E você sabia que Jesus disse coisas propositais para separar a casca do grão? Mesmo dentro desta mensagem, que nós pregamos há quase 40 anos, tem coisas propositais que o profeta falou, certamente permitido por Deus, para que pessoas não entendessem, não compreendessem, não fossem lhes abertos o entendimento, para que crescem nas Escrituras, porque necessário é que, como Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos para a compreensão das Escrituras, nos é necessário também a mesma abertura dada pelo Espírito Santo para compreendermos as Escrituras. Você sabe, um crente verdadeiro, ele não se alvoroça, quer dizer, há escândalos, há brigas, dissensões, heresias, falsas doutrinas, mas o crente verdadeiro não se alvoroça, ele está olhando unicamente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que diz Paulo, tendo por certo isto mesmo. O que é, irmão Paulo? Que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então o cristão não deve ficar alvoroçado, brigar, discutir. Inclusive o profeta diz, Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Nós fazemos aquilo que Jesus fez. Diga, sempre está escrito. Está escrito. Não é? Alguém vem e fala tal coisa, contrário à Bíblia, você fala, não, mas na Bíblia não diz assim. A Bíblia diz assim. Então sempre a gente vai ficar com o que as Escrituras dizem.
Quando você está inteiramente convencido, é o suficiente, justamente como qualquer fé, qualquer maneira, a fé é pelo ouvir. E se você pode permanecer aqui, não importa o que o médico diga que há errado com você. Ontem eu vi um testemunho na igreja de Chapecó. Temos no Brasil, nesses dias, como ele já veio há um tempo atrás, um pastor africano, ele tem o dom de revelação e cura divina. E eu vi o testemunho de uma irmã que tinha a coluna toda torta, toda torcida. E a cirurgia dela ficava R$100.000 para voltar 50%. Ainda ficaria torta da mesma maneira. E ela começou a clamar a Deus, clamar ao Senhor, pedir misericórdia, E ela foi no culto em que esse pastor estava, e ela falou: Senhor, se cantarem o hino As Águas Se Moveram, então eu irei à frente e creio que o Senhor me curará. E assim como ela pediu a Deus, os irmãos de Chapecó cantaram o hino As Águas Se Movem, coisas assim. E ela foi chorando à frente, e quando esse pastor pôs a mão na sua coluna, ela viu uma mão muito grande nas suas costas e um fogo que pegava naquela mão, e ela sentia a coluna sendo puxada para trás. Hoje nós temos a foto dela, né, na igreja lá em Chapecó. Ela está curada totalmente, 100%, sem cirurgia, sem incisão, sem anestesia, mas pelo poder do Cristo ressuscitado. Deus seja glorificado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos na cura divina, nós cremos que Deus dá vista aos cegos, que Deus ressuscita os mortos, que Deus faz o aleijado andar. Nós cremos em toda a Bíblia Sagrada. Tudo que Deus faz, nós cremos. Ele fez, Ele faz e Ele continua fazendo. Então foi um testemunho edificante, eu e minha esposa ouvimos, ficamos maravilhados de ouvir aquilo. Então que isso sirva para ajudar a sua fé nesse momento, tá bem? Enquanto eu prego a palavra de Deus, você sabe, a palavra é poderosa para curar, para libertar. A palavra é poderosa para salvar, porque a palavra é Deus, não é? São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus se fez carne e habitou entre nós. E hoje Ele está entre nós na forma, é claro, de Espírito Santo, perfeitamente. Então Jesus disse: tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, eu o farei. Então hoje na forma de Espírito Santo, o que Ele faz? Ele não deixa o eleito ser enganado. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam os escolhidos. Agora, como que a gente discerne o falso do verdadeiro? O falso sempre fará as coisas fora da palavra. O verdadeiro sempre fará as coisas de acordo com a palavra. Paulo não disse, quando ele pregou o evangelho falando com os Gálatas, ainda que um anjo descesse do céu e vos pregasse o evangelho além daquele que vos tenho pregado, anunciado, seja maldito. Ele diz, ainda mesmo que nós, né, venhamos com uma outra interpretação, seja maldito. Por quê? Porque ele diz, eu não vos ensinei, porque eu vos ensinei o que do Senhor recebi. Isso está, parece em São João, Coríntios 11, São João 11, não lembro perfeitamente, porque eu vos entreguei o que do Senhor recebi. E ainda ele disse, alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são
mandamentos do Senhor. Então, se você não obedece Paulo, você não obedece o Senhor. Você diz assim: eu prefiro ficar com o batismo de Jesus e não com o batismo dos apóstolos. Mas quando é que os apóstolos batizaram errado? Nunca. Eles batizaram certinho como Jesus mandou. Eu sempre estou falando isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito Santo é o que Deus é. Então, quando eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, eles estavam usando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. É simples isso aí, não é verdade? Não é difícil se Deus abrir o entendimento. Então, o cristão não se alvoroça, não importa o que o médico diga que é de errado. Vamos supor, se você tiver câncer e o médico diz: te dou 6 meses de vida, você fala: olha, doutor, você como um homem está me dando 6 meses de vida, mas eu vou buscar o Senhor da medicina, o médico dos médicos que cura câncer, AIDS, tuberculose, paralisia, epilético, temos testemunho também de cura de epilepsia, de AIDS. Eu vou falar com esse senhor da medicina, né? Porque você aprendeu medicina, porque esse senhor deu inteligência ao homem para estudar a medicina e compreendê-la. Mas ele é o senhor da medicina. Você pode dizer para mim que eu vou morrer daqui 6 meses, mas e se o meu senhor, o doutor Senhor Jesus, falar para mim que eu vou viver muitos anos ainda, como ele falou para um rei, que Deus mesmo deu ordem ao profeta: vai e diz ao rei Ezequias, arruma a tua casa, acerta a tua vida, porque você vai morrer e não vai viver. E o profeta deu o recado e foi embora. E o rei virou as costas, ou seja, o rosto para a parede, clamou a Deus, chorou, pranteou. E Deus falou para o profeta: volta. Isso é tremendo. Isso é a soberania de Deus. Ele é soberano. Ele diz sim, ele diz não, ele diz espera. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. Falou: Isaías, volta. E diz a ele que ouviu o seu choro, ouviu o seu pranto, ouviu a sua oração, e lhe darei mais 15 anos de vida. Então Deus pode mudar o quadro, não pode? Perfeitamente. Eu estou aqui com uma mensagem, não está aqui, mas eu contei ou não contei? Talvez não. Um pai tinha um menininho, ou vários meninos, e ele foi acometido, essa criança, de uma doença fatal. Né? Se eu lembrar o nome dela, eu digo. Ele resolveu não levar aos médicos, o que a gente não aconselha a fazer, é claro, a medicina é de Deus, perfeitamente. A medicina é de Deus. Mas ele disse, difteria. A criança tinha difteria. É uma doença mortal que mata. Eu falo: não vou levar aos médicos, eu vou colocar nas mãos de Deus. Souberam disto e foram a um juiz. Falaram: juiz, escreve aí uma autorização para a prisão de tal homem e para o encaminhamento do seu filho para a medicina, que a criança está morrendo com difteria. O juiz pegou a folha, leu. Quando ele foi assinar, o Espírito disse a ele: não assine esse papel. E ele temeu naquele momento. Ele ouviu aquilo, ficou duvidoso, e ele falou para aquela pessoa: olha, traga-me outro dia, hoje eu não vou assinar. Ele foi embora e conseguiu assinatura por um juiz de paz. Sim, foi. E a assinatura era para prender o pai e para levar a criança para tratamento médico. Tá bem. E o pai continuou ali com a criança, com ela doente, socorrendo como podia, entre a vida e a morte. E quando ele soube que a lei vinha vindo para prendê-lo e levar o menino, ele pegou este menino no colo, começou a clamar a Deus, dizendo: Deus, não deixe eles chegarem até aqui, vai haver tiroteio. Ele falou isto, é a história real.
vai haver tiroteio. Eu não vou deixar levar a minha criança. E eu não quero causar dano a vidas. Leve minha criança, pai. Leva meu menino, mas não deixe isso acontecer. Sabe o que aconteceu quando ele orava desse jeito? O menininho voltou em si e disse: papai, estou com fome. Ele foi e deu alimento à criança, soltou a criança correu brincar com os demais meninos. Quando a lei chegou, falou: o senhor está com mandato de prisão e o menino vamos levar para tratamento hospitalar dos médicos sobre a difteria. Ele falou: procure o menino aí no quintal que está com difteria. Estavam todos jogando bola, todos brincando, todos correndo, todos pulando. Falou: procure o menino aí que tem difteria e leve. Não encontraram ninguém. Por quê? Deus honrou a fé daquele pai. Eu não digo que eu vou fazer isso, que você vai fazer isso, mas temos um missionário mundial, genro do profeta de Deus. Ele diz que não irá para o hospital quando adoecer, porque a esposa foi e lá ficou. Ele usa aliança de casado até hoje, esperando Deus lhe chamar para ele estar com ela, né? Como temos viúva na igreja que fez voto a Deus, moça bonita, linda, formosa, nova. Ela fez voto a Deus que vai esperar o arrebatamento da igreja, que muitos céticos, estudiosos, formados em doutorado, disse aquilo, não creem, mas eu creio porque está na Bíblia. Se você não crê, você é um incrédulo no arrebatamento, porque ele está na Bíblia. Eu posso até mostrar o arrebatamento dentro da Bíblia Sagrada, perfeitamente. Então ela diz assim: ou eu espero a minha partida para encontrar-me com ele, ou espero o arrebatamento, porque no arrebatamento os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá certo? Livro de Tessalonicenses, capítulo 4, se não me falha a memória. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, nos uniremos com eles e subiremos aos ares a encontrar o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o arrebatamento da igreja. Já houve 4 arrebatamentos: o de Enoque, o de Elias, houve dos santos do Velho Testamento, do Senhor Jesus, sua ascensão. Haverá o da noiva, que é o futuro passo que Deus vai dar com a igreja, será o arrebatamento. E depois haverá dos judeus, o arrebatamento de Moisés e de Elias, como está em Apocalipse capítulo 11. Então, meus queridos ouvintes, é gostoso, né, você falar de uma coisa que você tem conhecimento. Por exemplo, a gente tem costume às vezes de dizer, né, tome tal remédio, tome tal medicamento. As pessoas não creem, porque são remédios naturais. Mas eu quero dizer para você que eu tomo remédios naturais. Eu amo ervas. Eu amo remédio de mato, de raízes. E eu me sinto muito bem. Estou com 71 anos. E, entende, estou me sentindo bem ainda, graças a Deus. Pela bondade dele, né? As ervas também são medicamento. Eu não estou fazendo propaganda de remédio natural. Estou dizendo que eu sou um crente em remédios naturais. Eu amo o remédio da natureza. Por quê? Alguém fala a mãe natureza. Eu falo o pai da natureza que a criou. Eu conheço o pai da natureza. O Deus que criou os céus, a terra, o mar, as montanhas, os valados, que criou os rios, que criou as árvores, que criou as árvores frutíferas. Eu creio nisto, que Deus é o pai da natureza. Você sabia que o tiu, aquele largatão, eu vi um do tamanho do cachorro quando era menino, aquele que bate dando rabada, né? Diz que quando ele entra em batalha com uma serpente, esse tiu tem um segredo. Oh, cara, isso é maravilhoso. Quando a serpente lhe injeta o veneno, ele corre para uma raiz que só ele conhece. E o que ele faz? Ele morde a raiz
E a raiz, o remédio, o suco da raiz, inibe imediatamente o andamento do veneno da cobra. E se Satanás quiser lhe picar através do adultério, da prostituição, da mentira, da prevaricação, das falsas doutrinas, dos ismos, corra para a raiz de Jessé, Jesus Cristo nosso Senhor. Corra para a sua palavra, corra para o que está escrito, como ele venceu Satanás dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Ele sempre venceu Satanás com está escrito, porque um argumentista igual Satanás não tem. O argumento dele foi tão forte em cima de Eva, que Eva cedeu perfeitamente. E depois Eva argumentou com Adão, e Adão cedeu, e o pecado entrou. Desculpe, eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas não tem um argumentista maior do que Satanás. Uma vez eu estava debatendo com um senhor de uma certa religião aí que não crê na Bíblia, e quando eu citei uma coisa para ele, ele me deu uma malada na cara, só que eu era menino esperto, na estação de trem. Quando ele deu a malada, eu saí fora e falei, mas que tipo de crente? Porque ele falei a verdade, você está querendo me bater? Mas eles quiseram matar Jesus por causa da verdade. Por que, diz ele, procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade? Vós tendes por pai ao diabo, disse Jesus aos religiosos, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi assassino, homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, e quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu falo para minha esposa, eu brinco com ela, se uma mulher chegar aqui e falar para você assim, ó, seu marido saiu comigo, e eu chegar depois, ela falar, escuta, você saiu com tal mulher? Eu falar não, eu pergunto para ela, em quem você vai acreditar? Ela fala, em você. Por quê? Porque eu nunca menti para ela, eu nunca enganei ela, nunca deixei ela enganada. Assim é Deus, amados. Ele nunca deixa a igreja enganada. A palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem, não é ninguém vai, não. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vejam. Então Deus é pura verdade, não há mentira. Não há engano em Deus. E tem coisas que Deus não pode fazer, você sabia? Quando um pregador tremendo chamava Amâncio Sobrinho, tempo meu de moço no ministério, a igreja superlotada, centenas de pastores, diz, hoje eu vou pregar coisas que Deus não pode fazer. Nós falamos, o que é isso? Onde que o homem vai mexer? Ele diz, Deus não pode falhar, e Deus não pode mentir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está vendo que em Deus nós cremos? É um Deus que não mente. É um Deus que não falha. É um Deus que cumpre com a sua palavra. O profeta disse, se você está preocupado em obedecer a palavra de Deus, Deus está preocupado em cuidar de você com a sua palavra. Por isso que os dizimistas, aqueles que dizimam na igreja, que congregam, são pessoas abençoadas. O judeu é o maior dizimista que existe, mas veja a potência que é Israel. Veja a potência que é o país judaico. É um dos países mais ricos do mundo, bem dizer. Inclusive o profeta diz que Roma tem o ouro, mas o judeu tem o bônus. Mas, meus queridos, então o crente genuíno e verdadeiro não se alvoroça. Diz o irmão Brano assim, que uma águia, ela vai a uma montanha, um monte. Se ela não encontra o alimento ali, ela abre suas grandes asas, bate, voa e vai procurar onde tem alimento. Agora, o que é alimento de cristão? O que é alimento de ovelha?
é a palavra de Deus. Deus não disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar com o quê? Com a palavra. Ensinando a palavra. Jesus perguntou 3 vezes para ele, inclusive orientando ele a ensinar os jovens: apacenta os meus cordeiros, que a mocidade, a juventude, os moços, as moças da igreja, que são firmes, tem muitos exemplares, tem uns que são uma vergonha, é certo, tem uns que, escandalizam, não obedecem, não praticam a doutrina, fazem o que querem. Bem, eles vão dar conta diante de Deus. Mas tem aqueles que obedecem, tem aqueles que são pios, tem aqueles que são tementes. E um moço temente, uma moça temente, gente, não tem o que perder na face da terra, não tem. Você já viu aquela escritura: honra teu pai e tua mãe, principalmente se são cristãos. Veja bem, honra teu pai e tua mãe, porque o primeiro mandamento é um dos mandamentos com promessa, para que vivas bem muito tempo sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento é desde o antigo pacto, como está no novo também. Honra teu pai e tua mãe. Agora, se temos que honrar pai e mãe e Deus, que é o Pai dos Espíritos, é o Pai das luzes, é o Pai das misericórdias, é o Pai da eternidade, e Ele como é que fica? Quanto não devemos honrá-lo com a nossa maneira de viver, nossa maneira de falar, de agir. Sei às vezes que sou brincalhão, fico triste com isso, tem hora, mas não passa de um brincalhão. Mas eu tenho tentado me corrigir, não brincar, porque Deus não brinca. Você nunca viu Jesus brincando? Embora disse o profeta que Jesus tinha um temperamento assim, um pouco, vamos dizer assim, quando ele disse para: vai, diga aquela raposa, que era Herodes, talvez seja ele ou outro lá, vai, diga aquela raposa. Ele tinha um pouco de senso de humor, mas você não vê Jesus dando risada, você não vê Jesus brincando, nem quando era menino ele podia brincar. Sabe por quê? Diz a história que quando ele era menino, os pais diziam assim: não vai brincar com aquele menino não, que ele é filho bastardo, viu? Ele é filho ilegítimo, sem pai. Eles não compreendiam as escrituras, que uma virgem conceberia, daria à luz um filho, e o nome dele seria Emanuel, que na tradução quer dizer Deus conosco. Eles não sabiam que Isaías profetizou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz. Oh, meu Senhor da glória, que coisa maravilhosa, que coisa santa de se falar. As profecias, os profetas, a lei e o salmo falou de Jesus. Se você não vê Jesus desde o primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí você vai para São João, está escrito: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você não vê Jesus Cristo, Deus, na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, você precisa pedir a revelação, o entendimento, para compreender que Jesus não é segunda pessoa, que o Espírito Santo não é terceira pessoa. Não, Jesus Cristo é a pessoa do Deus vivo. Eu vou citar, estou cansado, mas vou citar, cansado de falar. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Deu para você entender? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Quando você olha no espelho, você vê você. Quando você olha em Jesus Cristo, você vê Deus em carne humana. É o que a Bíblia diz. Mas, meus queridos, acho que tá bom por hoje, 16h41. Eu vou bem dizer, parar por aqui, mas esses 70 que voltaram eram os incrédulos, tá bem?
O crente verdadeiro, como eu disse numa outra programação, falho, fraco, débil, né? Negou o Senhor, praguejou, negou diante de uma mulher. Foi nosso querido e amado apóstolo Pedro. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, a história conta que ele morreu de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer como seu Senhor morreu, de cabeça para cima. Vocês já pensaram? Por que ele negou? Porque ainda ele não tinha recebido o Espírito Santo. Depois que um homem e uma mulher recebem o Espírito Santo, irmãos, é impossível, está escrito na Bíblia, é impossível esse homem cair, é impossível essa mulher cair, eles podem falhar. A Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas eu digo, cair da fé, deixar de crer, é impossível levá-lo para outro lugar fora da Bíblia, fora das Escrituras. Por isso, oramos pelos filhos que dedicamos ao Senhor Jesus dentro desta mensagem. Alguns deles já têm chegado. Eu vi falar de um homem do passado que orou 30 anos. Ele orou 10 anos pela salvação de 3 primeiros. Ele pôs o nome desses 5 homens no caderno. Ele orava todo dia pela salvação deles. Em 10 anos ele conseguiu 3. Isso. Quando deu 25 anos, ele conseguiu o 4º. 25 anos orando pelos 5. Quando deu 30 anos ele morreu, o 5º recebeu a Cristo como seu Salvador. Quer dizer, que a oração dele foi ouvida. E a sua oração de lágrima, de pranto, pela madrugada na presença de Deus, as lágrimas que você derrama, as orações que você faz pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu vizinho, pelos seus inimigos, elas estão diante de Deus. As lágrimas secam, mas as orações não são esquecidas, elas permanecem. Então, anima-te em orar, porque esse homem orou 25 anos pela salvação de 4, quando 30 anos ele estava orando, ele morreu, e o 5º aceitou o Senhor Jesus. E eram homens terríveis, como ele foi também, um homem terrível, um bandido, assaltante nos Estados Unidos. Mas ele foi num culto doméstico, de lar, e a presença de Deus, aleluia, foi tão grande sobre a vida dele, que ele aceitou a Cristo e passou a pregar o Evangelho. Deus bendito, como Deus opera na face da terra. Pensa que neste momento, 4 horas e 45 minutos, Deus está curando milhões de pessoas. Deus está salvando milhões de almas. Deus está ressuscitando milhões de mortos. Sim, senhores, porque Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está aqui em Ourinhos, está em São Paulo, está em Bauru, está em Minas Gerais, está na Bahia, está em, oh meu Deus, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ele está em... Quantas pessoas foram livres dessa enchente? Quantas pessoas Deus salvou e fez milagre nessa enchente que houve no Rio Grande do Sul? Mãe e filho se agarrou, não sei se foi numa banheira ou numa parte de uma geladeira, socorreram os dois num monte de mato, de troncos. Uma senhorinha que estava do lado de lá da enchente, o filho orando do lado de cá, e não tinha como atravessar, a correnteza era forte. Deu 4 horas da manhã, o filho ligou para ela, falou: mamãe, não tem como ir até aí, mamãe. Ela falou: filho, não se preocupe, veio 2 homens aqui e pegou o papai, um pôs nas costas, outro me pegou no colo e atravessaram a correnteza. Eu estou em lugar seguro, meu filho. Ô, meu pai, se eu não crer nisso, eu não sou crente, eu sou incrédulo. Se eu não crer no poder desse Deus vivo que nós pregamos, então melhor eu parar de pregar, porque eu creio que Ele faz
maravilhas, como diz o baiano. Deus vai fazer miséria nesse lugar. Eu quero dizer, Deus faz maravilhas. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus santo, é um Deus glorioso. É um Deus que dá prazer servir. É o Deus dos deuses, porque Adão era um Deus menor, sim. Os profetas a quem foram enviado a palavra, Jesus disse, são chamados deuses. Mas ele é o Deus dos deuses, ele é o Senhor dos senhores, ele é o médico dos médicos, o doutor dos doutores, ele é o Pai de todos nós. Por isso que Jesus ensinou a oração, Pai Nosso, né? Você não vai ser egoísta de dizer, meu Pai, só meu. Jesus disse, meu Pai, né? Porque ele e o Pai é um. Mas ele é o Pai Nosso, ele envolve todos nós, ele reparte seu espírito com milhões e milhões de pessoas, homens, mulheres, meninos, meninas, moços, até criança. Você viu a criancinha na internet? Oh Deus, vem brincar comigo, vamos brincar, Deus. Aí de repente a mamãe sai e fala, filho, o que você está fazendo? Eu estou brincando com Deus, mamãe. Olha, Deus falou, mamãe, se a senhora não quer dar uma corrida com nós. Gente, essas coisas são sobrenaturais. Oh, meu Deus do céu. Deus ajude a nossa fé. Quando a voz dizia ao William Branham, não fumes, não beba, não contamine teu corpo com mulher, a mãe pensou que ele era louco. E ele nunca conseguiu fumar, nem beber e nem prostituir. Nunca conseguiu. Quando ele foi beber o uísque, que seu pai lhe chamou de marica dentro do barco, falou, papai, vou lhe mostrar quem é marica. Quando ele foi levar o uísque na boca, a voz suou no ouvido dele, não fumas, não bebas, não contamines o teu corpo. É uma obra mundial. Para mim, não importa o que falam desse profeta. Eu olho as belezas e as maravilhas que Deus fez na vida dele, como Deus o transformou. Ele era tão bravo, esse menino chamado William Branham, que o pai tinha que derrubar ele num soco na boca. O pai tinha que parar ele soqueando a boca dele, sangrando, porque ele era bravo. Ele foi matar vários meninos que lhe deram uma surra na escola, com uma Winchester 22, se não me falha a memória, e ele deu vários tiros e falhou. Não funcionou. Quando os meninos estavam à distância que não pegavam mais, ele bateu a mão novamente. A bala, ela explodiu, mas não atingiu os meninos. Deus não queria que ele fosse o assassino, mas Deus o converteu, e na sua conversão ele disse, eu senti como que se 1000 quilos saísse das minhas costas. E disse que corria como um menino. Deus os abençoe com essas palavras. Até quarta-feira próxima, se Deus quiser, pela melhor 106.1, o programa Culto em Seu Lar. Deus abençoe. Agora vem vindo aí o maior programa da melhor 101.6, o programa musical evangélico, na voz do irmão Inácio JB Filho, esse lutador, este batalhador, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar dele. Deus o abençoe, que a programação seja uma bênção. Senhor Jesus abençoe todos os nossos ouvintes, levando a cura aos lares, a bênção, a prosperidade, levando a saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos simplesmente assim crendo. Amém.